Meus irmãos, um bom dia. Bom estar na casa do Senhor. Pensava eu que teria aqui umas 8 pessoas no culto dessa manhã. Minha esposa, eu, o diácono, 2 irmãos do som, isso já dá 5 pessoas. E mais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vejo que temos mais pessoas aqui. Que bom, e se você está de passagem por Goiânia, se você veio visitar parentes e amigos, sinta-se em casa. Essa aqui é a nossa casa, casa do povo de Deus. Todos nós temos hinos preferidos. Todos nós temos hinos que gostamos de cantar. Já cantamos mais. Já tivemos mais cânticos de hinos no coração, são até alguns deles chamados de os hinos da nossa fé. Hinos que expressam a gratidão, o reconhecimento, o consolo, o conforto. Enfim, o povo de Deus canta, e até temos um hinário na Bíblia, que é o livro de Salmos. Quantos hinos foram tão bem traduzidos para a nossa língua? Quantos hinos aquecem o nosso coração? Um querido amigo meu, pastor Batista, pastor Ivênio dos Santos, ele me contava que a sua mãe tinha um hábito. A sua mãe criara os seus irmãos, os seus filhos, no caso, irmãos do pastor Ivênio, lavando roupas. E muitas vezes ela tinha uma grande quantidade de roupas para lavar, o que significava também uma grande quantidade de roupas para pagar e entregar, para poder colocar comida sobre a mesa. E vem o garoto, ele ia para a escola e voltava, e a mãe já estava no tanque lavando essas roupas. E ele ia para a escola, ele voltava, e ele sempre via a mãe ali, passava praticamente o dia todo naquele lugar, e depois iria passar roupas, cantando hinos ao Senhor. E ela trabalhava cantando. Temos pessoas que têm esse hábito de cantar sempre. Eu não sei qual hino que você tem favorito no seu coração, mas com certeza nós temos alguns hinos inesquecíveis. E um desses hinos, com certeza, se chama Conversão. Esse hino é tão marcante na história do cristianismo evangélico brasileiro também, que até os incrédulos, há uns 40, 50 anos atrás, cantavam o seu refrão: foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E as pessoas ficavam na porta da igreja ouvindo muitas vezes os crentes cantarem esses cânticos. Um dos mais famosos cânticos ou hinos da nossa fé no Brasil é mesmo o de número 334 no Inário Cantor, do nosso Inário Novo Cântico. Conversão, que ficou tão conhecido também como Foi na Cruz, foi na cruz. Esse cântico tem mais de 300 anos. O seu autor, ou pelo menos no original deste cântico, Isaac Watts, um inglês, ele compôs esse cântico ali por volta de 1740, alguma coisa assim. E o título desse cântico até seria Ah, como o meu Salvador sangrou. Um reconhecimento. Watts nasceu na Inglaterra. Ali também ele faleceu. Mas entre o seu nascimento, o seu falecimento, houve a sua conversão. E este homem de Deus compôs mais de 700 hinos cantados pela cristandade evangélica mundial até. Esse cântico depois ele vai ter um complemento nos Estados Unidos da América, isso já no século XIX, através de um norte-americano chamado Ralph Erskine Hudson. Ele vai colocar uma estrofe que é a nossa conhecida, At the Cross, ou Foi na Cruz, ou Sobre a Cruz. Ralph, ele enfrentou também a Guerra da Secessão norte-americana. E ali, entre aquele conflito civil norte-americano, ele viu muita gente partindo desesperada e em prantos para a eternidade. Ali, ele que também era um professor de música,
Ele sente a necessidade de evangelizar muita gente e assim passa a fazê-lo. Se torna um grande evangelista itinerário, colaborando inclusive com o Exército da Salvação, quando fazia também as suas campanhas ao ar livre, e muita gente cantava: foi na cruz, foi na cruz. A nossa versão em português passa por Portugal. E aqui nós agradecemos a Deus pela vida de Henry Maxwell Wright. Ele era um luso-britânico. Dá para ver que, pelo seu nome, ele era britânico, Henry Maxwell Wright. Ele era muito mais britânico, mesmo tendo nascido em Portugal, senão acredito que o seu nome seria Joaquim Manuel Maxwell Wright. Mas Maxwell Wright, ele sentiu a necessidade de evangelizar os portugueses. E os portugueses gostavam dos nossos hinos também, de ouvir os nossos hinos. Este homem, também no século XIX e agora no começo do século XX, vai traduzir muitos hinos para o português, inclusive pegando o texto de Watts, ó como meu Salvador sangrou, ou ah como meu Salvador sangrou. Vai pegar o At the Cross, esse cântico, esse refrão de Ralph Erskine, e ele vai traduzir para o português. Maxwell Wright foi um grande evangelista para povos de língua portuguesa no século XX. Ele esteve até 4 vezes no Brasil, foi até perseguido pela igreja da maioria aqui em nossa pátria. Ele trabalhou incansavelmente para que pessoas que falavam português também cantassem hinos e louvores ao nosso grande Deus. Maxwell Wright, ele compôs cerca de 200 cânticos também. Nessa introdução toda, por que eu estou fazendo tudo isso e falando desses compositores e autores? Porque hinos aquecem o nosso coração. Hinos nos trazem à memória lembranças que precisamos ter, manter, revigorar para a vida cristã. E assim convido você a voltar comigo no texto de João, capítulo 9, versículo 25. Porque se teria alguém que poderia dizer assim, literalmente em todos os sentidos, ó quão cego eu andei, foi este cego curado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu lhe chamo a atenção para o 25º versículo do capítulo 9 de João, quando este homem, muito simples, quando este homem que não viu visivelmente quem o curou, porque quando ele é trazido a Jesus, Jesus aplica um lodo nos olhos dele, vocês conhecem o contexto do texto, e diz, vá se lavar no tanque. E aquele homem desce as águas ali, vai se lavar no tanque, e enquanto ele está jogando água no seu rosto, ele vê pela primeira vez o brilho, as cores, a beleza do que nós também já cantamos hoje pela manhã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo, vejo as obras das tuas mãos. E esse homem então é tomado de uma alegria indescritível quando ele vem e quando ele vê. Mas isso causa uma celeuma tão grande entre os cegos que tinham visão física, os fariseus, que eles ficam tão irados com aquele homem que eles querem saber quem te curou, porque já tinham planos para matar Jesus. E assim esse homem, ele diz uma coisa fantástica, versículo 25, quando arguído, ele diz, se este homem que me curou é pecador, eu não sei. E aí eu chamo a sua atenção para essa frase maravilhosa. Uma coisa sei, vamos ler todos? Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Diante disso, gostaria de comentar com vocês nessa manhã, compartilhar nas Escrituras Sagradas, sobre como nós devemos ser gratos a Deus, porque um dia nós éramos cegos, mas agora vemos, agora enxergamos, agora temos os olhos da fé, agora contemplamos uma cidade a qual nós aguardamos. Nós viveremos para sempre em um santo lugar, em um lindo lugar. Haveremos também de ver com os nossos olhos físicos, quando da ressurreição dos nossos irmãos que já estão debaixo da terra,
como também aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor e serão transformados. E não só o veremos como Ele é, mas também veremos um lugar onde habita justiça e ali viveremos. Mas para isso, você teve que fazer esta mesma confissão. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego espiritualmente falando e agora eu vejo. Como eu era cego, como eu estava perdido, como um cego físico, eu andava desorientado, eu podia cair em buracos, eu podia cair em situações terríveis, eu podia me confundir nos caminhos. Enfim, o título da nossa mensagem nessa manhã é Cegueira dos pecadores, naturalmente como estávamos. Cegueira dos pecadores. Ponto. Naturalmente como estávamos. Nós, por natureza, como nos diz Efésios capítulo 2, éramos filhos da ira de Deus. Ninguém nasce fisicamente filho de Deus. Nós nascemos fisicamente criaturas de Deus. Todos nós, criaturas de Deus, mas filhos de Adão e Eva, todos nasceram pecadores, e todos pecaram, e todos carecem da graça e da glória de Deus, e todos andavam desgarrados, e todos, cada um de nós, éramos inúteis. Não havia quem fizesse o bem, nenhum sequer. Não havia quem procurasse a Deus. Não havia quem amasse a Deus, e se hoje nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Ah, como nós andamos em cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual nos trouxe tantos transtornos, tantas confusões, tantos problemas. Nos acumulamos de maldades e de pecados. Naturalmente, como nós estávamos, e eu quero destacar 8 situações, em condições como você e eu estávamos cegos e jamais poderíamos ver se não fosse a intervenção de Jesus Cristo. Assim como é impossível um cego físico querer ver, assim também é impossível um cego espiritual querer ver a glória de Deus e querer mesmo salvar-se. Em primeiro lugar, destaco a sua situação e condição e a minha, quando éramos terrivelmente pecadores e naturalmente pecadores, como estávamos em cegueira. Em primeiro lugar, estávamos cegos para a nossa condição diante de Deus. Nós estávamos cegos para a nossa condição diante de Deus. E vamos conferir isso nas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O pecador, ele não ama a Deus. O pecador ama as trevas. Capítulo 3 de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que a luz veio ao mundo. Mas ali o verbo que segue, a partir do versículo 16, versículos 17 e 18 de João capítulo 3, diz: mas os homens amaram mais as trevas, porque não queriam que as suas obras más fossem reveladas, porque a luz de Deus revela, a luz de Deus revela a nossa hipocrisia, a luz de Deus revela a nossa falsidade, a luz de Deus revela a nossa maldade, a luz de Deus revela a nossa ruindade, a luz de Deus revela quão desgraçadamente nós somos nos nossos pecados. Mas o texto de Romanos diz: ninguém entendia nada, ninguém. Me surpreende ainda quando, por assuntos e para assuntos espirituais, tanta gente diz assim: sabe o que eu acho? Sabe o que eu penso? Mas se você não nasceu de novo, se você não tem a mente de Cristo, se o Espírito Santo não habita no seu coração, se o Espírito Santo não lhe conduz a toda a verdade, não adianta nada esse sabe o que é que eu penso, sabe o que é que eu acho, porque não há quem entenda os caminhos de Deus. Não há quem entenda como Deus de fato é e se revela. Não há quem entenda.
Então estávamos totalmente cegos na nossa condição e da nossa condição diante de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pode-se buscar religiosidade. O ser humano tem saudades de Deus, como dizia Agostinho de Hipona: ó Deus, somos criados por Ti e para Ti, só descansaremos quando estivermos contigo. Contudo, as pessoas têm fome de Deus, têm sede de Deus, mas tateiam por aí e vão atrás de qualquer coisa e são capazes de fazer qualquer coisa. Li a história de um homem que ele não tinha as duas pernas e ele agora conseguia andar de muletas e ele se equilibrava. Claro que de vez em quando ele tombava para um lado ou para o outro, mas ele conseguia andar de muletas. Eu não sabia como ele fazia isso, em que, não tendo as duas pernas, ele se equilibrava e ele andava em muletas. E ele colocou um propósito no seu coração, porque ouvira que na Índia, ele era indiano e também hindu, havia um monte, que se as pessoas chegassem até lá, seriam então restauradas, purificadas, encontrariam paz, encontrariam sentido, voltariam leves, digamos assim, como dizem assim. E aquele homem decidiu empreender esta jornada, que, para ir e voltar, ele levaria 13 anos caminhando. As pessoas, pela religião, são capazes de tudo, mas nenhuma religião, extra revelação de Deus, e dentro da revelação de Deus, a sua palavra, você caminhará, você se esforçará, você muito fará, mas você nunca entenderá e nem você, de fato, buscará a Deus para encontrá-lo por esse meio. Era assim que nós estávamos. Em segundo lugar, nós estávamos cegos para a real beleza de Cristo, para a majestosa beleza de Cristo como servo sofredor. As pessoas até admiram Jesus, até aplaudem as palavras de Jesus, mas não vêm a Cristo, e não vão à cruz, e não querem saber do compromisso com a cruz, do que ocorre na cruz, quando o Cordeiro de Deus, ele é imolado, quando o Cordeiro de Deus, ele vai em sacrifício, para que pecadores venham por este único caminho ao Senhor, por esse único meio ao Senhor. Muita gente pode ter o crucifixo em casa, mas não sabe o que aconteceu e por que ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Isaías capítulo 53, é aquele texto chamado também de o Evangelho de Isaías, em que, capítulo 53, versículo 11, nós podemos ler o que muita gente pode saber de história. Dificilmente uma pessoa no Brasil não saberá de Jesus, o Nazareno, não saberá de Jesus, o Filho de Deus, não saberá de Jesus que morreu e ressuscitou, mas não sabem mesmo porque Jesus foi à cruz. Versículo 11 de Isaías 53. Então ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, desses muitos, levará sobre si. E você estava nesta condição de não entender, de não buscar a Deus, mas Deus buscou você. Deus veio ao seu encontro. Eu não sei como você veio a Cristo. Eu vim através do ministério de acampamentos, mas tem pessoas que vêm através de um folheto, tem pessoas que vêm através de uma amizade, tem pessoas que vêm através de uma reunião pública, tem pessoas que vêm através de um culto, tem pessoas que vêm através de uma leitura. Enfim, eu não sei como você veio a Cristo, mas você se viu injusto, e você ali teve os seus olhos abertos por graça de Deus para ver o justo de Deus, além da história, a sua história, a história da salvação, a história da redenção. Você então teve os seus olhos abertos para que você também visse as suas iniquidades, como você estava não só longe de Deus, mas você o ofendia totalmente pelo que você é
pecador e pelo que você fazia e vivia nos seus pecados. Naturalmente, não há quem veja o sacrifício de Jesus Cristo e se veja tão terrivelmente afastado, separado, que precisa dele. Mas se você faz parte desses muitos por quem ele deu a vida, se você faz parte desses muitos a quem Jesus justificou, a quem Deus justificou, a quem o Espírito Santo convenceu, aí você pode dizer e cantar esse cântico nosso do coração: oh, quão cego eu andei! Oh, como eu perdido, eu vagava pelas ruas de Goiânia, eu vagava por aí, eu procurava em tudo, eu fui a tudo, eu fui em todos os locais. Oh, como eu continuava cego, até que eu escutei a mensagem da cruz, até que eu entendi quem morreu sobre a cruz, até que eu entendi que ele foi morto por meus pecados, por nossos pecados, e ele ressuscitou para a minha, para a nossa justificação. Agora eu me alegro em sua luz. Como nós estávamos naturalmente como pecadores, em terceiro lugar, cegos para com a graça de Deus. Mais uma vez retornemos a Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. Naturalmente, nós estávamos cegos para a graça de Deus. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está falando aqui com relação ao futuro de Israel, escrito da perspectiva do apóstolo Paulo também no seu tempo. E você também estava assim. Você tinha olhos para ver tanta coisa, você não tinha olhos para ver a graça de Deus. Você não tinha olhos para ver, até que teve o seu hoje de conversão, o seu hoje quando você ouviu a sua voz e você não teve mais aquele coração endurecido, você disse: é comigo, é para mim, é por mim. Então, por graça de Deus, você veio a ter fé em Jesus Cristo. Quem foi que lhe abriu os olhos? Foi Ele. Quem foi que lhe trouxe convicção de pecados? Foi o Espírito Santo de Deus. Quem foi que lhe convenceu e venceu? Quem foi que lhe tirou do torpor? Quem foi que lhe tirou da ilusão? Quem foi que realmente abriu os seus ouvidos para você ouvir a maravilhosa mensagem do Evangelho? Como também cantamos, a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. E por graça de Deus você teve os seus ouvidos abertos e ouviu o seu chamado. Assim você estava cego para com a graça de Deus. Mas também muitos aqui, como eu também, nós podíamos ser religiosamente cegos. Até mesmo tem tantos ministros religiosos que podem ser fatais para o povo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, versículo 14. E por isso, meus irmãos, também eu chamo a sua atenção para estarmos orando por aqueles que estão no campo missionário, pregando para que preguem o Evangelho da graça de Deus, porque religiosidade tem muita, influências religiosas, e tantas delas demoníacas mesmo, todas elas no seu bojo, claro, tem muitas. Mas pior coisa é quando ministros religiosos empurram e guiam as pessoas cada vez mais para a cegueira da idolatria, cegueira de uma vida nababesca, suja, podre. Assim, capítulo 15, versículo 14, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre pessoas muito religiosas, pessoas tradicionalmente conhecedoras de religião, até mesmo citando o livro de Deus. Jesus Cristo disse: deixai-os, esses são cegos, guias de cegos. Ora, um cego, se guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Também nós podemos ver capítulo 23 de Mateus, versículo 19.
E como você poderia estar até seguindo esses guias, ouvindo esses guias quando Deus teve misericórdia de você. Quando Deus soberanamente lhe trouxe para o seu rebanho, para o seu aprisco, e hoje Ele é que é o seu guia e lhe guia. Capítulo 23, versículo 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pessoas que até tinham tradições, pessoas que até tinham ritos e rituais, pessoas que não esqueciam nada de uma ritualidade, mas que faziam aqui confusões tantas que eram chamadas pelo Senhor de cegos. Eram capazes de julgar você pela oferta, pelo vestido, pelo comportamento, pelo estilo, sei lá o quê, pelo tamanho do cabelo, pelo jeito da barba, pelo sei lá o quê. Julgavam você por isso, mas não tinham acesso verdadeiramente ao altar de Deus, para de fato reconciliação sempre com Ele. Nesse mesmo capítulo, versículo 24, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Vocês chegam a fazer coisas ridículas, vocês chegam a julgar por questões pequenas, na ótica de vocês, na mentalidade de vocês, segundo a tradição de vocês. Quantas pessoas até nesses grupos religiosos foram julgados por mosquitos, enquanto seus líderes engoliam camelos, deixavam passar elefantes, se fosse o caso ainda no reino animal. Meu irmão, minha irmã, em quinto lugar, nós estávamos cegos para a presença de Cristo. E é possível até acontecer isso com filhos de crentes, pessoas criadas na igreja, pessoas criadas no Evangelho, que estão aqui e podem conhecer até os nossos hinos, podem conhecer as nossas dinâmicas. É até possível dentro da igreja termos pessoas que só estão dentro da igreja, mas não dentro da fé, não dentro do aprisco. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 19. Apocalipse 3, 18 e 19. As cartas que o Senhor envia às igrejas. E aqui ele está falando a igreja em Laodiceia, uma das igrejas mais malucas que nós podemos até ver nos textos apocalípticos aqui, ou do Apocalipse, melhor dizendo. Capítulo 3, versículos 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, que é a porta de entrada dos céus, o arrependimento que Deus traz para nós. Quem sabe você está só sentado em bancos. Quem sabe você só frequenta a igreja. Quem sabe você só tem uma tradição presbiteriana, batista, assembleiana. Mas você de fato está precisando ver além, ver o evangelho da glória e da graça de Deus. Em sexto lugar, naturalmente, como nós estávamos em cegueira, a cegueira que atinge todos os pecadores, nós estávamos cegos para a necessidade do novo nascimento. Nós estávamos cegos para esta necessidade. João capítulo 3, versículos de 3 a 7. Aqui nós temos um homem que sabia tanto de lei, até poderíamos dizer que ele sabia tudo de lei, mas ele não estava indo além da letra. E é por isso que nós também cantamos o hino que diz: enquanto ao Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver da letra além, eu quero ver a Cristo. Você já cantou esse cântico? Esse cântico também faz parte da história da nossa fé, das nossas confissões de fé, até mesmo cantadas nesses casos. Capítulo 3, versículos de 3 a 7. Nos diz assim a palavra de Deus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Se você não nascer de novo, segundo Cristo, segundo as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus. Mas nós temos na Bíblia, nesta tese, de que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Também tem a antítese que diz, se você nascer de novo, você pode. E se você nascer de novo, você pode ver o reino de Deus. Se você nascer de novo, sabe o que acontece com você no seu espírito? Você passa a ser nova criatura, você passa a ter uma mente nova, uma visão nova, um jeito de ouvir novo. Ele colocará nos seus lábios um novo cântico. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer que você, se está em Cristo, você é nova criatura. E o texto continua. Perguntou-lhe Nicodemos, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Percebam que aqui Nicodemos não entendeu, como muitos amigos nossos e parentes nossos até, que seguem o espiritismo kardecista, que diz que tem que reencarnar, que aqui Jesus Cristo está ensinando reencarnação. Nada disso, meus irmãos, pelas Escrituras Sagradas, lendo as Escrituras Sagradas, nem a base para a reencarnação, e muito menos a reencarnação está aqui nesse texto. Porque o que é reencarnação? Reencarnação seria nascer em um ventre materno. Você nasceu de uma mulher, depois você vai encarnar e você reencarnar, e você vai nascer em outro ventre materno, em outro ventre materno, e não sei por quantas vezes mais nessa ideia que vem dos hindus, que vem lá do Oriente também. Aqui não está que deveria voltar a um ventre materno, ao ventre materno. Será que mesmo que eu começasse do zero, será que mesmo que eu assim fizesse, voltasse ao ventre da minha mãe, eu poderia ser diferente? Não. Você não poderia ser diferente coisíssima nenhuma, porque você é filho de Adão. Qualquer pessoa que nascer filho de Adão e Eva é pecador e continuará assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é esse tipo de nascimento da carne nem do sangue, é um nascimento que vem do alto. É um nascimento que vem do alto com poder, com graça e glória. E é um nascimento que você não pode mudar o seu passado, mas ele pode transformar a sua vida. E ele pode mudar a sua vida, e ele pode perdoar os seus pecados, porque foi na cruz. Quando ali eu vi os meus pecados, todos eles, e ali eu fui liberto. E ali eu, por graça, fui reconciliado, eu, por graça, fui justificado. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. O texto continua, versículos 5 até o verso 7. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino de Deus. A antítese, e quem nascer de novo pode. E quem o Espírito Santo vier e convencê-lo, convencer do seu pecado, convencer do juízo e convencer da justiça, e convencer que você não entrará mais em juízo, porque você foi pela justiça de Cristo justificado, pelos méritos de Cristo. Aí você vai dizer assim, eu nasci de novo. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, continuará sendo carne, mas o que é nascido do Espírito, no seu espírito terá uma nova atitude, uma nova maneira, um novo estado. Não te admires então de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E você, nascendo de novo, deixará um estado de pecado e de miséria, como nos diz a pergunta 17 do Catecismo de Westminster. Você deixará esse estado de pecado e de miséria, aquilo que lhe afastava de Deus, os seus pecados, e traziam a justa ira de Deus sobre você. Agora você vai ser reconciliado, e sabe o que vai acontecer com você, o que aconteceu com você também, se você creu em Jesus Cristo. Temos paz com Deus. E Ele nos reconciliou consigo quando nós éramos pecadores. Eu já estou terminando. Como éramos quando estávamos numa cegueira dos pecadores, cegueira desgraçada, como naturalmente estávamos. Nós estávamos cegos ao mal ao nosso redor. Nós estávamos não só acostumados, mas quem sabe até vibrando com isso.
Nós estávamos até achando isso normal e bom. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo e seguindo o curso deste mundo, segundo e seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E se você não nasceu de novo, você não é filho, você não é filha de Deus, você continua sendo filho da desobediência. E você era assim, e você só desobedecia e desagradava a Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e não achávamos nada demais nisso, até quem sabe achávamos bom, segundo um padrão carnal de cegueira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E vejam aqui o que diz a palavra de Deus: e éramos o que sempre fomos, e continuaríamos a ser, se não fosse a graça de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Você já agradeceu a Deus porque você não faz mais parte os demais? Você já agradeceu ao Senhor por imerecida graça, mais maravilhosa graça, que tirou você dos caminhos pelos quais você andava outrora? Eu me lembro do meu querido amigo e irmão, hoje pastor, Telêmaco Moraes. Fomos companheiros de mocidade lá no Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças. E nos encontramos jovens ainda, e eu disse: Telêmaco, como foi que você veio a Cristo? E Telêmaco disse: olha, Jader, foi num período não muito distante do carnaval. No carnaval eu estava andando num jipe, para cima e para baixo, gostando de tudo aquilo, nas farras, nas festas. Não lembro, mas poderia estar até embriagado, quando um seu professor lhe falou: rapaz, pare com isso, eu tenho algo melhor para você. Como você tem algo melhor para mim, rapaz? Melhor do que isso não tem. Tem. Vocês sabem que nós, pernambucanos, nós temos uma música contagiante chamada, muito obrigado, frevo. Alguns até dizem que frevo vem do verbo ferver. Alguns até dizem que quando essa música toca, eu frevo. Essa é uma ideia das possibilidades do termo. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, isso não está nos nossos hinários, está no cancioneiro popular. Como nós amávamos a podridão, o mundo, o pecado, os seus prazeres, como que nós até dizíamos, principalmente em Pernambuco: o meu sangue ferve por você. Mas foi preciso um outro sangue, precioso sangue. Oh, que precioso sangue, também cantamos isso. Então o que acontece é que aquele professor Laércio convida Telêmaco vai para um acampamento, Palavra da Vida, mesmo local onde eu me converti. E ali Telêmaco ouve da graça de Deus. Mais uma vez, da maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder cantá-la? E assim ele fica tão maravilhado. Deus trabalha na sua vida, Deus trabalha no seu coração, Deus transformou a vida do meu amigo. Meu amigo tem feito tanto bem no interior de Pernambuco, que muitos pernambucanos estão aprendendo não só a ler, se manter, escrever, até mesmo em inglês, desde a mais tenra infância. Ele abriu uma escola muito bonita, abriu um ministério muito bonito lá em Pernambuco, que alcançou milhares e milhares de pessoas, cujo nome até é Alcance. Ele nos alcançou. Ah, que graça maravilhosa, não? Aquele cego que nós vimos nesta manhã na palavra de Deus. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Este homem teve duas maravilhosas realidades na sua vida. As pessoas estão cada vez mais correndo atrás de milagres. Parece quase que um programa Silvio Santos Gospel. Quem quer milagre, Silvio? E as pessoas lotam auditórios.
E as pessoas correm atrás disso. E isso dá ibope. As pessoas nem vão averiguar se de fato houve milagre ou não. Mas as pessoas aparecem na televisão, vibram com isso, dão dinheiro por causa disso. Pagam caro por causa disso. Peregrinam distâncias enormes para ver se conseguem milagres físicos. Esses eu chamaria do que eu aprendi, de que são os milagres da glória, no caso da Bíblia aqui agora, viu gente? Quando Jesus curava um surdo, quando Jesus curava um mudo, até as multidões viam aquilo e davam glórias a Deus. Quando Jesus curou esse cego, é motivo de darmos glórias a Deus. E eu creio que Deus, sim, Ele pode intervir soberanamente, fazendo os seus milagres maravilhosos também conosco e por nós. Nós conhecemos histórias em que Deus operou, em que um médico havia desenganado, em que tinha dado um prazo de vida muito curto, e a pessoa está conosco louvando a Deus até hoje. Isso já faz muito tempo. Nós vimos os milagres da glória de Deus. Nós também vimos. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Se você está correndo atrás de milagres da glória, eu quero incentivar você a pensar melhor nisso. Porque os milagres da glória têm prazo de validade, viu gente? Os milagres da glória acontecem. Aconteceu com este homem cego, que ele foi, para a glória de Deus, curado da sua visão física, da sua cegueira física, melhor dizendo. Nós vimos tantos casos de pessoas que foram curadas, milagres, ressurreição de Lázaro. Estava dizendo para minha esposa, eu não quero ser aqui incauto, mas eu tenho até uma certa pena de Lázaro, porque Lázaro morreu 2 vezes, gente. Já viram alguém que foi alcançado por algum milagre da glória render eternamente? Não. Milagres da glória têm um prazo de validade. Mas sabe o que não tem prazo de validade? E se você foi alcançado por este milagre, você deve glorificar a Deus e agradecer-lhe para sempre. Os milagres da graça. Por graça ele veio até você. Fisicamente são até, mas espiritualmente podre, túmulo caiado de branco, quem sabe, terrível, andando, obedecendo à carne, a uma carnalidade podre e suja, seguindo e segundo o príncipe deste mundo, suas desobediências tantas, tão louco você era, tão louca você era, e por graça de Deus, Deus providenciou para que você ouvisse o Evangelho. E assim é o milagre da graça, que não tem prazo de validade. Um dia começou na sua vida, está operando na sua vida, e para sempre você cantará louvores àquele que é, para sempre. E então cantar, eternamente ali, o quê? Grandioso és tu, grandioso és tu, porque um dia em cegueira eu andei, mas o Senhor me abriu os olhos. Eu era cego espiritualmente e eternamente, mas agora eu vejo. Foi assim com você? Se foi assim com você, vamos nos colocar de pé. E vamos cantar esse histórico hino, maravilhoso hino, de número 334, cujo título é Conversão. Vamos cantar.